Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Alecrim, Congregação Cidade da Esperança. Campo este, presidido pelo pastor José Pedro Teixeira e pela pastora Edina Gomes Teixeira, no nome dos quais eu vos saúdo com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Quero ler a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 3, e o versículo 14, que diz: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto é bem claro sobre qual o assunto que ele está tratando e o assunto que nós somos convidados a seguir. O texto está falando de oração. Eu quero vos falar subordinado ao tema: é tempo de orar. É tempo de orar. Diante de tudo que nós temos visto, vivido e enfrentado nesses dias, a sugestão de oração deveria se tornar algo palpável, algo real em nossas vidas. Se até o dia chamado hoje não trouxemos essa realidade para a nossa vida, a realidade chamada oração, o conselho é que nós deveríamos colocar como prática, como algo diário e constante em nossas vidas. A oração é o oxigênio da alma. A alma não respira sem oração. E se não há respiração, há morte. Se não há oração, há mortes. Morte espiritual. Então nós precisamos entender a importância da oração para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. A oração é algo indispensável, principalmente na vida do cristão. É algo indispensável. Precisamos colocar em prática a oração. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 17, lá está escrito assim: orai sem cessar. A oração deve ser não apenas algo diário, mas algo contínuo, todos os momentos. Se eu não posso orar em voz audível, mas eu posso orar em espírito, em qualquer que seja o lugar que eu esteja. Eu posso conversar com Deus, já que o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aonde eu falar com Ele, da forma que eu falar com Ele, Ele vai estar me ouvindo. Então eu posso conversar com Deus muito bem, às vezes sem expressar palavras, sem sair nenhuma palavra da minha boca, eu posso conversar com o Deus Todo-Poderoso. Precisamos entender que é uma necessidade da alma.
é uma carência, é algo que eu preciso de constante. Eu preciso conversar com Deus. A oração é uma conversa com Deus. Os discípulos, em determinado momento, pediram ao Senhor: ensina-nos a orar. Por João Batista ensina os seus discípulos a orarem. Então ensina-nos a orar. E Jesus deu um modelo de oração. E esse modelo de oração mostrava que devemos começar glorificando a Deus. Depois devemos expor as nossas necessidades. Depois devemos reconhecer os nossos erros e liberar o perdão, para que no final nós possamos dizer um amém, com o nosso coração livre, com o nosso coração saltitante de alegria, repleto de paz. A oração é algo de extrema necessidade. Deus se alegra quando nós oramos, porque Deus tem o maior interesse de conversar com o seu povo. Oração não é apenas um monólogo. Oração é uma conversa em que nós falamos com Deus e aguardamos as suas respostas. Respostas essas que vêm de várias formas. Mas o que eu quero frisar aqui novamente é a importância de orarmos a Deus. É importante orarmos, é importante insistirmos, é importante pedirmos a Deus. A oração não deveria ser a última coisa a se fazer. Quando não podemos resolver algo, devemos orar a Deus, sim. Quando não temos como solucionar alguma coisa ou tomar alguma decisão, devemos orar a Deus, sim. Mas precisamos ter uma prática de oração. E antes de fazermos alguma coisa, deveríamos em tudo orar a Deus. Antes de tomarmos qualquer que seja, ou qualquer que fosse a decisão, deveríamos conversar primeiro com Deus. Deveríamos orar primeiro ao Senhor. Pedir primeiro a Deus. Um grande exemplo que nós temos na Bíblia é o profeta Daniel. A Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes a Deus durante o dia. Ele entrava na sua casa, entrava no seu quarto, fechava a sua porta atrás das suas costas, dobrava os seus joelhos, abria uma janela e dobrava os joelhos em direção de Jerusalém, e ele orava a Deus de forma contínua. Todos os dias ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele tinha preocupação. A Bíblia não vai dizer o tempo que ele levava nas suas orações, mas ele elevava a Deus a sua alma, ele elevava a Deus a sua oração, ele colocava diante de Deus as suas necessidades, aquilo que o afligia, aquilo que lhe trazia dor, aquilo que ele precisava. Ele levava em oração a Deus. A nossa geração, irmãos, é uma geração que ora pouco. É uma oração que deveria orar mais. É uma oração que é uma geração que deveria conversar mais com Deus. Porque uma das coisas que a oração nos traz, uma das primeiras coisas que é essencial para a nossa subsistência e sobrevivência como cristão, ela traz intimidade com Deus. Ela faz eu compreender mais um pouco a Deus.
ela faz com que eu me aproxime mais de Deus. Como posso servir, como posso adorar, como posso obedecer a alguém que eu não tenho intimidade, que eu não entendo a sua vontade, que eu não compreendo a sua vontade para a minha vida. Isso é adquirido, essa intimidade, essa comunhão com Deus, é adquirido através da oração, da busca diária, da busca constante, da conversa aberta com Deus, do diálogo com Deus. Nós somos a geração que pouco ora, mas entre aspas, entenda o que eu estou falando agora, entre aspas, nós somos a geração íntima de Deus. Uma geração que chama a Deus de você, que fala com Deus como se estivesse falando com qualquer dos seus colegas. A nossa geração, muitos nos nossos dias, chamam Deus de amigo. Diz que Deus é o meu parceiro, Deus é o meu amigo. Eu estou falando de uma geração íntima de Deus, entre aspas. Uma geração que diz que tem intimidade com Deus, que prega, que canta, ora, chora. Mas quando sai da igreja, são desobedientes a pais e a mães. Quando sai da igreja, vive um namoro sujo, um namoro que desagrada a Deus. Muitos pregam, oram, cantam e choram, e depois vão para as drogas, para a bebedeira, outros para motéis, entre aspas. Uma geração que diz que é íntima de Deus, mas não sabe quem é Deus, não conhece Deus, não busca Deus, não procura Deus, não procura ter uma intimidade com Deus. Uma geração que às vezes trabalha para Deus, mas não sabe quem é o Senhor que Ele está trabalhando. Por quê? Porque é uma geração que quer Deus como amigo. Isso é maravilhoso. É uma geração que quer Deus como seu parceiro no seu negócio, para que ele prospere, para que o negócio cresça. É uma geração que quer Deus como Salvador, mas é uma geração que não quer Deus como Senhor, que não quer Deus como Rei, e não quer se submeter às vontades de Deus, às ordens de Deus, os ditames de Deus. É uma geração que não obedece à palavra, que não busca na palavra. É uma geração guiada por louvores. Muitos deles totalmente longe da Bíblia, hinos que falam de uma intimidade de um homem com Deus, que estão fora da Bíblia. Essa é a geração que nós vivemos, dos íntimos de Deus, entre aspas, que não tem comunhão nenhuma com o Senhor. Uma geração que não lê a Bíblia, uma geração que não estuda a Bíblia, uma geração que não consegue ouvir uma mensagem, se ela for um pouco mais contundente, a pessoa nem volta mais à igreja. Uma geração que não sabe o que é dobrar os joelhos, o que é colocar a face no pó, o que é chorar, o que é buscar a Deus no íntimo. Uma geração que ao mesmo tempo que diz que é íntima de Deus, se expõe na internet, expõe a sua vida, expõe o seu corpo, expõe-se totalmente. Uma geração que não sabe o que é intimidade com Deus, porque não tem uma vida regrada, uma vida de prática na oração.
A nossa geração é a geração dos coaches. Muita gente que para prosperar, e até líderes, procura coach. Alguns anos atrás, se buscava o dono da obra, se buscava a Deus, perguntava a Ele o que deveria fazer, qual é a decisão que deveria ser tomada. Se buscava profetas de Deus e se aconselhavam, se buscava homem de Deus e mulher de Deus e se aconselhavam. Hoje se procura coaches, muitos deles não têm nada de Deus na vida, não têm comunhão com Deus. Essa é a geração íntima de Deus. Uma geração que não busca conhecer a Deus, que não busca conhecer ao Senhor. É tempo de orar, é tempo de buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso fala de urgência. Buscai enquanto se pode achar. Por quê? Porque vai chegar um momento em que você vai bater na porta e ela não vai mais se abrir, em que você vai procurar e não vai mais encontrar. Fala de urgência. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, porque um dia Ele vai se distanciar dessa terra. Quando a igreja subir, o Espírito Santo sobe com a igreja. Geração dos íntimos de Deus. Entre aspas, íntimos que só buscam a Deus na hora da necessidade, íntimos que só buscam a Deus quando estão precisando. Deus só tem valor e só tem utilidade para muitas pessoas quando a vida dela está de cabeça para baixo, quando algo melhora, ou a área que ele quer que melhore, ele não busca mais a Deus. Uma geração que louva a Deus, mas vive em fornicação, vive em adultério, vive na depravação, vive na lascívia. Uma geração que não respeita a Deus, mas são íntimos de Deus, entre aspas. É tempo de orar. Quanto mais você buscar a Deus, mais íntimo dele você vai se tornar. E não vai ser essa intimidade, entre aspas, que eu estou falando, não. Vai ser uma intimidade real. A intimidade real leva o homem à humildade, leva o homem a compreender e a entender que Deus está acima de tudo. E Ele não troca Jesus por um cônjuge, Ele não troca Jesus pelo namorado ou pela namorada. Ele não troca Jesus por as coisas desse mundo, pelas festas desse mundo, pelo mundanismo deste mundo. Eu quero servir a Deus, mas do meu jeito. Entenda, não existe servir a Deus do seu jeito. Não existe servir a Deus do meu jeito. O jeito de servir a Deus é o jeito da Bíblia, é o que a Bíblia orienta, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia manda. Busque a Ele enquanto se pode achar, invoque a Ele enquanto está perto, tenha uma vida de oração. Então a primeira coisa, importantíssima, que a oração vai trazer para a sua vida, é intimidade com Deus. É perguntar para Ele.
indagá-lo, é conversar com Ele, é expor a sua vida a Ele. Inclusive, Ele nunca vai te expor. Você vai expor sua vida a Ele, Ele nunca vai te expor. E buscar uma comunhão com Deus enquanto é dia, porque a noite vem. E ninguém pode trabalhar, e ninguém pode fazer o que tem que ser feito. É tempo de orar. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Oh, se nós entendêssemos, oh, se nós compreendêssemos que antes de tomar qualquer decisão, que antes de fazer qualquer coisa, nós deveríamos conversar com Deus. Como seria diferente as nossas vidas? Como seria diferente as nossas vidas? A Bíblia vai dizer da importância e do poder que há na oração, que Pedro estava preso, mas a igreja orava por ele. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. A igreja orava por ele. O que aconteceu? A oração move a mão que move o mundo. Vou repetir novamente. A oração move a mão que move o mundo. A oração move a mão de Deus. O clamor da igreja chegou nos céus e Deus enviou um anjo. E aquele anjo tirou Pedro da prisão. Todas as portas de ferro se abriram. E ele saiu pela porta da frente. E quando ele percebeu, ele achou que estava sonhando. Mas quando ele deu por conta, ele estava livre. O poder da oração. A oração faz coisas extraordinárias. Ela tem poder. Por isso que a Bíblia está cheia de advertências, de orientações que nós devemos orar. Jeremias capítulo 33 e o versículo 3 diz: clama a mim. São palavras do Deus Todo-Poderoso. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus nunca vai te deixar sem resposta. No seu clamor, a resposta de Deus é sempre para o bem. Vou repetir novamente. A resposta de Deus é sempre para o bem. A resposta dele pode ser sim, mas a resposta pode ser não. E um não positivo é melhor do que um sim negativo. Vou repetir. Um não positivo é melhor do que um sim negativo. Então o sim ou não de Deus é positivo. E ele pode falar de outra forma. Ele pode dizer para você: espera. Em outras palavras, Ele está caprichando na sua bênção. E ela virá no tempo certo. Mas não esqueça da oração. É importante. A oração e a leitura da palavra, elas andam juntas. São importantes. É crescer na graça e no conhecimento, é buscar a Deus na oração e na sua palavra, crescer na graça e no conhecimento. No momento mais difícil da vida de Jó, perdeu seus filhos, perdeu todos os seus bens, foi acometido de uma enfermidade, muitas úlceras no seu corpo, seria hoje um câncer de pele, estágio extremamente avançado.
aquele homem fedia. Mas, nesse momento tão difícil, ele orou pelos seus amigos, para que Deus pudesse poupar os seus amigos. E a Bíblia vai dizer que quando ele orava pelos seus amigos, o seu cativeiro foi virado. Deus começou a abençoar Jó, retirou a sua enfermidade e lhe devolveu tudo em dobro. Todos os bens que ele tinha, ele recebeu em dobro. E recebeu mais 10 filhos. Olha a importância de se orar. É tempo de orar. Deus está procurando intercessores. A igreja precisa de pregadores? Sim, pregadores são importantes. Precisa de doutores? São extremamente importantes. Precisa de muita gente em várias áreas e classes. Adoradores, louvadores, músicos, sim. Mas a igreja precisa ao extremo de intercessores. Porque o pregador tem que ser um intercessor. O cantor tem que ser um intercessor. O músico tem que ser um intercessor. O pastor tem que ser um intercessor. O professor tem que ser um intercessor. Não importa o que o Senhor é na casa de Deus, mas antes de o ser, antes de ser o que és, você precisa ser um intercessor. É tempo de orar. Que o bom Deus vos abençoe na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus, o Cristo.